Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Cristo nos envolva, hoje e sempre. Há de ser uma busca constante, viver no amor de Cristo, para que possamos ter dias melhores, mais equilibrados, mais lúcidos. Não conseguimos encontrar outro meio de conseguir lucidez, harmonia, sem uma relação com Jesus. Porque a relação que o mundo nos dá não há de promover nada disso. Somente o Cristo pode. E é Ele mesmo que diz: eu vos dou a paz. Mas não é a paz que o mundo diz. A paz do Cristo é uma paz superior. Vamos fazer algumas reflexões nessa noite. Mas antes de começar, eu quero indicar um livro a todos vocês. O Essencial. Esse livro foi escrito agora em 2024. O espírito que dita é Amélia Rodrigues. E o médium que escreve é Divaldo Pereira Franco. Vale a pena lê-lo. Vamos observar a narrativa de quem estava lá. Amélia Rodrigues presenciou os fatos. Você vai ficar impressionado com a maneira que ela diz e conta as experiências de Jesus naquele período. Mas eu vou tomar o primeiro capítulo e vou ler só um pouquinho, não vou ler todo não, porque ele é muito grande. Esse livro foi prefaciado por Joana de Ângelis. E o capítulo 1 é intitulado Quando Ele Chegou. O capítulo é esse. Então, aqueles eram dias tormentosos, semelhantes a esses de hoje. O monstro da guerra devorava as nações, que se transformavam em amontoados de cadáveres e devastação. Enquanto a loucura do poder temporal escravizava as vidas das pessoas com uma ação impiedosa. Isso é só um trecho para a gente ter uma ideia de como é semelhante os dias em que Jesus esteve aqui para os nossos. A narrativa é dela. E é mais ou menos isso que está acontecendo. As guerras estão se esparramando. A fome mata. Essa semana eu estava vendo 1 milhão de crianças no mundo por ano morre desnutrida. E a Unicef tenta fazer aquela coisa de nutrir essas crianças, mas mesmo assim morre 1 milhão por ano. Então, num mundo em que a civilização deixa crianças morrerem de fome, há de ser um planeta de provas e expiação. Nosso planeta é caracterizado por esses valores: indiferença, desamor, muito egoísmo, o interesse é individualizado. Então, se poucas pessoas têm muita coisa e maioria não tem quase nada, é característica de um planeta de provas e expiação. Então, a questão, eu adoro esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, deste tamanho, que a letra é enorme. Quem puder, porque tem muita gente que eu não leio porque a letra é pequena, isso aqui dá para ler. O capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo é naquele momento em que Jesus está conversando com todos e diz: gente, acalmem-se, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Essa é uma chamada de Jesus, porque às vezes a gente fica... E é claro que algumas religiões acham que as moradas
são as igrejas deles. É pouco. A ciência tem descoberto a cada dia novas galáxias. É um cosmos infinito. Não vamos aqui acreditar que somente no planeta Terra estamos com almas humanas. Não é lógico pensar assim. E a nossa doutrina é uma doutrina de lógica. Então, nesse capítulo do Evangelho, vai se falar sobre diferentes categorias de mundos habitados. Nesse capítulo a gente vai ver que cada mundo tem a sua habitação. E a daqui, hoje a gente manda um monte de cientistas tentando descobrir vidas em outros locais. E eles voltam dizendo, não conseguimos vê-los. Aí está certo. Não conseguimos vê-los. Mas eles estão lá. Assim como nós dizemos, eu não consigo ver os espíritos. Eles deixam de existir? Não. Quando você chega num planeta onde a sintonia é diferente, a vida está pungente, mas eu não vejo nada. Eu não posso voltar dizendo que não existe. Não, eu posso dizer, eu não vi nada. Todos os lugares são populares, são moráveis, cada um com a sua categoria, cada um com o seu jeito de viver e os seus valores. O planeta Terra é um planeta ainda de nível evolutivo menor, não é o pior. O planeta Terra é um planeta de segunda, na escala, não é? Terceira escala, segunda, terceira, mas nós temos planetas habitados de espíritos que ainda não raciocinam. Não pensam ainda. Aqui no planeta Terra, começamos a pensar há 400 mil anos, quando surgiu o Homo sapiens. Foi ali que a gente começou a pensar. Mas tem outros planetas que nem pensam ainda. São primitivos, se preparando para avançar para um novo momento. Então, existem planetas abaixo de nós e existem muitos planetas acima de nós. O nosso planeta é um planeta mediano abaixo. As almas que moram aqui são almas de múltiplos defeitos. Nós aqui ainda matamos pessoas. Nós ainda roubamos as pessoas. Nós traímos as pessoas. Nós não respeitamos o papai e a mamãe. E olha que Moisés desceu com as tábuas do Monte Sinai dizendo que para que você pudesse ter dias melhores, teria que seguir os 10 mandamentos. E eles estão lá dizendo, ama o teu pai, não é? Acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não roubarás, não desejar o que é do outro, honra o teu pai e a tua mãe. Esse código é básico. Quando Jesus chegou, ele confirmou todos. Quando alguém perguntava, o que devo fazer para alcançar o reino? Guardar os mandamentos. A mesma coisa, ele guarde os mandamentos. Mas a gente não guardou até hoje. Ainda não guardamos uma coisa tão antiga e a gente não consegue absorver. Para que a gente avance como criatura humana, precisamos absorver. E a gente tem preguiça, parece. Claro que a neurociência diz que é assim mesmo, nós temos preguiça de mudar. Então, nesse caso, nós temos nesse capítulo a destinação da terra, causas das misérias humanas, instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundo de expiação e de provas e mundos regeneradores e progressão dos mundos. É importante observar que
A lei do progresso é uma lei natural. Nós não conseguimos mudar o que é natural. Nós mudamos as leis que fazemos para organizar uma sociedade. Mas quando se trata de uma lei natural, que é chamada também de lei divina, não temos poder nenhum sobre ela. E a lei da evolução é lei divina. Vamos evoluir querendo ou não. Querendo ou não, porque somos filhos de Deus e temos que ir ao Pai. Nos perdemos no caminho, mas o caminho é esse. Se temos que evoluir, todo dia é um dia de trabalho na evolução. Estamos num planeta de provas e expiação, porque o nosso nível é para isso. Nós somos muito egoístas, nós guardamos ódio no coração. Está vendo como estamos hoje num país nosso? Não é só no nosso país, não, é o mundo todo. Muito ódio. Não posso olhar para o outro que dá vontade de ir na garganta dele. É o nosso padrão vibratório. Vamos ter que modificar? Claro que sim. Mas nesse meio de criaturas atrasadas, a espiritualidade manda um espírito melhorzinho. Não é para a prova dele, não. É uma expiação. Ele vem para orientar-nos a tomar melhores atitudes. Isso está acontecendo desde o princípio dos tempos. Almas mais elevadas, os exilados de Capela, quando chegaram aqui, nós não sabíamos nada de engenharia. Eles deixaram aí um legado de engenharia que hoje nós estamos construindo em cima de engenharia dessas almas que são evoluídas para aqui. De onde eles vieram, eram pessoas comuns. Mas aqui, eles fizeram muitas transformações. E continuam chegando. Imagine de onde veio Isaac Newton. Não é da planeta Terra, ele veio de outro lugar. Trazer e descobrir as 3 leis da física, que mudou o mundo. Essas almas vêm de outro planeta, é melhor. Às vezes ele não progrediu lá, eles são mandados para planetas mais atrasados. É verdade. Assim como agora, vai se mandar um monte de espíritos que estão aqui, que não aproveitaram para lugares primitivos. Meu Deus, lá vai ser pior, mas lá você vai ensinar o que você já sabe. É assim que você promove o progresso. Aqui está ruim, lá vai ser pior. Mas lá você vai ter que ser útil, porque as pessoas não sabem acender um fogo ainda. E você vai ensinar a como acender um fogo. Como não vai ter ainda o fósforo, você vai riscar uma pedra na outra e aí acende a fogueira. Estamos reclamando, mas vamos ter que experimentar isso. É o progresso. Quem não avança, a lei do progresso passa por cima. E não é maldade, porque você tem a opção de progredir. Então, o mesmo que ocorre no planeta, aqui todo dia chega gente mais evoluído que vem nos facilitar na evolução. E sai daqui um monte de gente que evoluiu para outros lugares melhores. E o contrário também é verdadeiro. Todo dia sai almas daqui cheia de máculas, e que está acontecendo agora, não reencarnam mais na Terra. Estão tendo a última oportunidade. Um estuprador não volta mais à Terra. Ele vai lá para o primitivo, onde talvez não vai encontrar nem ninguém para abusar. Não vai reencarnar. O psicopata, difícil, não vai encarnar na Terra. Porque a Terra agora vai ser o inverso. Nós temos almas que evoluem e mudam de lugar. Mas agora está acontecendo um fenômeno que é grandioso. É a própria Terra que está sendo promovida.
Agora não são as pessoas que estão sendo promovidas, é a casa. É a morada, que agora vai virar um palácio, onde as pessoas que vão morar hão de ser mais educadas, mais instruídas, menos egoístas, mais amorosas. Por isso que vai ser chamado de um período regenerador. Segundo Divaldo Franco, estamos no pico da transição. 25, 26 são 2 anos cruciais da transição. Depois de 27 para adiante, aí a gente já começa a ver as mudanças. As almas já estão chegando aqui, que vai habitar o próximo tempo. Há de ser um tempo de mais honestidade, menos violência, menos ganância. Por quê? Não tem necessidade da ganância. Quando o indivíduo evolui espiritualmente, ele perde essa necessidade. Mas nós temos uma ganância enorme. Temos alguma coisa e queremos algo mais. E vamos acumulando coisas que não vai nos servir para nada. E para isso, desonramos. Vendemos a alma ao diabo para conquistar alguma coisa. Tomamos o emprego de um colega. Matamos. Companheiras matam os companheiros para pegar um seguro de vida. Netos estão matando os avós para comprar o crack na rua. Esse é um momento de muita tragédia. Estaremos vivendo 2 anos pesados, mas é para melhorar depois. Já viu aquele indivíduo que está no extrema dor? E as pessoas dizem, meu Deus, como é que ele está suportando essa dor? Depois passa. Eu vivi 2 anos de dor. E eu achava que não ia dar certo. Eu não voltava mais. Porque eram dores que eu nunca tinha percebido. Nunca tinha sentido. 3 lesões na cervical que eu gritava a noite inteira de dor. Andando. Quando eu cheguei a um ponto que não suportava mais, leva para o hospital. E aí tomava morfina. Voltava para casa, 2 da manhã, quando eram as 8, ela começava de novo. Em nenhum momento eu pensei em me matar. Porque é comum se pensar em se matar. Muita gente tem medo de dizer isso. Em nenhum momento. Tinha algo dentro de mim que dizia, isso vai passar. Até que encontrei um médico que descobriu onde estavam as lesões, fez a cirurgia e eu fiquei bom. Aquela dor insuportável foi embora. Então esses 2 anos trágicos, já se viu aí pelo final do ano, a confusão, a quantidade de acidentes, eles realmente vão ser puxados. Mas vai passar. Para que a gente passe com dignidade, a gente precisa estar par e passo com a espiritualidade. Porque força material não vai sucesso, não sustenta. Somente forças espirituais. Se apegar com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos, para que a gente alcance o outro lado. É preciso entender que dentro dessa projeção evolutiva, temos um papel fundamental, que é conosco mesmo. Vamos sair do ponto de acomodação. Tem que fazer alguma mudança? Façamos. Não podemos continuar estáticos. Na natureza, nada é estático. Tudo está em movimento. E nós queremos viver nessa... Existe uma lei da inércia que é de Isaac, mas essa lei da inércia é um ambiente
que não é inércia. Ele está girando numa velocidade tão pequena que parece que está, mas é na periferia dos movimentos. Quando ele vem para o centro, ele começa a acelerar. Nós estamos no centro do furacão, temos que estar em movimento. E nós temos possibilidade de aprender, porque tem gente, nós temos uma literatura de uma riqueza filosófica, científica, até religiosa nós temos, mas a gente não quer ler. Quando lê, acha bonito. É tão bonito. Não, não é para achar bonito. Isso é para fazer mudança. Isso é para quebrar confortos. Para que o indivíduo tenha coragem de tomar decisões. Então, nessa progressão dos mundos, nós encontraremos mundos bem superiores aos nossos. Existem os mundos felizes, onde as almas já são espíritos puros. E de onde é que vieram eles? Lá do início. O espírito que está lá, puro hoje, foi um espírito da erraticidade. Amanhã nós estaremos nos mundos felizes. Esse amanhã é um jeito de falar, porque são milhões e milhões de anos. Porque nós não temos muito interesse em virar luz. Nós continuamos querendo ser as trevas. Tem gente que quando a gente apresenta a luz, a pessoa baixa a cabeça e quer se esconder debaixo do... Precisamos gostar da luz. Porque somos filhos da luz. É importante entender esse mecanismo. Somos filhos da luz. Então, no momento em que a Terra, que vem sendo usada aí há milhões e milhões de anos, como um lugar de provas e expiação, e é claro que muita gente se beneficiou dessa escola, só que ela agora foi promovida. Ela vai para um momento de regeneração. E nesse momento de regeneração, quem pode residir nesta casa? Espíritos benevolentes. Espíritos mais espiritualizados, que não têm coragem de fazer o mal ao outro. São mais empáticos, se preocupa com o que o outro está sentindo e vai em ajuda às almas que vão ficar por aqui. As outras vão para um lugar para tomar mais umas pancadinhas, para voltar depois melhores. Então, a gente tem que se preparar para esse novo momento. Porque quando Jesus veio, ele veio para implantar o reino de Deus na terra. E como aquele padre que diz na missa, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todo mundo levantou, exceto um que estava lá atrás. Ele repetiu 3 vezes e a pessoa continuou levantando e disse, qual é o problema? Só você não quer ir para o céu? Ele disse, não, eu não sabia que era agora. Eu pensei que fosse agora eu não quero. Ele não quer nem naquela hora, eu não quero. Porque aqui está bom demais, estou tomando minha pinguinha. Ele estava bêbado. E ele não queria ir para o céu, porque a pinguinha estava ótima. Então ele disse, não, eu falei que não queria porque eu pensei que ia ser agora. Agora realmente eu não quero. A maioria de nós, se chamar agora, a gente diz, espera um pouquinho. Então tem alguns amigos que eu falo, e aí? Tá pronto para morrer? Ele diz, não, agora não. Eu digo, mas por que não agora? Não, é porque eu ainda quero fazer umas coisas. Fazer o quê, rapaz? Fazer o quê? Mais bobagem? Porque é o que a gente faz o tempo todo. Não, mas agora eu estou falando de espírita. Gente que quando fala em morrer, peraí, peraí, como? Tem que estar pronto. Você viu o Divaldo agora? Foi lá na boca
E o pessoal disse, vamos dar mais uns anos aí para ele. Ele não teve coragem, ele dizendo um dia desse, de perguntar ao mentor espiritual, minha irmã, que ela falou, lhe deram mais uma moratória. Com 97 anos me deram mais uma. Aí ele ficou numa curiosidade para perguntar quantos anos seria. Olha, já estou com 97, seria quantos? 40? E ele segurou, disse, não pergunto. Não pergunto. Mas ele é curioso, como todos nós. Né? Minha irmã, é mais ou menos quando? Ele disse, até quando ficar útil. Enquanto for útil, fica por aí. Perdeu a inutilidade, vai embora. Aí ele ficou todo... Aí ele calculou, mas é coisa da cabeça dele. Pelo menos mais uns 4, que ele está doido para chegar nos 100 anos. Né? Que a gente nem sabe para que a gente quer viver tanto assim. No caso dele, eu acho que vale a pena, porque ele é muito produtivo. Ele é um trabalhador de primeira escala. Então, se ele puder viver 150, agora tem gente que se viver 20, é um prejuízo enorme. Mas tem que viver. Tem que viver. As pessoas ficam parecendo uns parasitas, sem produzir nada intelectual, de afetividade, nada. Nada, é só aquela coisa do comer, dormir, fazer sexo. Isso os animais fazem. Nós não somos somente isso. Tem que ter algo mais. Então, no momento em que a gente está saindo dessa etapa, a gente tem que se perguntar. Em que nível eu estou? Porque com essa transição, qual é a chance de eu ficar aqui? Mas por que eu quero ficar aqui? Porque tem muita coisa aqui que eu amo. Tem pessoas, tem filhos, esposas, esposos, parentes, nem todos, que a gente ama e gostaria de continuar na transição, que no momento comum, dizem que se concede o direito de vir, vai lá buscar lá no fundo do poço para recuperar. Na transição não vai dar para fazer. A gente lê a literatura espírita e vê várias mães que se sacrificam para vir cuidar de um filho completamente atormentado. Mas na regeneração, isso talvez não vai ter, porque já é uma evolução do planeta. Ele vai ter que se desenvolver sozinho. Ele teve todas as oportunidades com a mãe e não aproveitou. Agora, vai aproveitar e vai aprender com o que maltrate ele. Porque a gente já gosta de aprender com quem nos maltrata. Quem nos ama, a gente valoriza muito pouco. Essa é uma atribuição do espírito do nosso quilate. Aqueles que nos amam, nós minimizamos o valor. E aqueles que nos ofendem, a gente maximiza o valor. Parece uma paranoia, mas é assim que funciona o cérebro humano. Vai chegar uma hora que ele não vai encontrar mais esses amores que se dedica a vida inteira para o bem dele. Quando ele se sentir perdido, aí ele talvez tome alguma atitude. Então vocês vão encontrar aqui, que eu não sei se o papel saiu, é o capítulo 17º. É para a gente ter uma ideia do que é quem vai morar no planeta de regeneração, que é o nosso próximo passo. O planeta Terra não vai aceitar mais pessoas maldosas, criminosos, desonestos, traidores, não vão morar mais aqui. Porque ele vai ser promovido. Não é castigo de jeito nenhum. Essas almas que não acompanharem vão morar em outro lugar para aprender lá. Mas aqui não. Você vê um adulto abusar de uma criança de 9 anos, esses indivíduos não vão morar mais aqui. Você um padre aproveitar de crianças dentro da igreja, esse padre vai para o inferno. Ele vai viver um momento infernal. Um pastor que abusa de mulheres não vai poder mais. Um espírita que comete crimes não volta mais.
Porque o regenerador não tem crime. Na regeneração não tem crime. Mentira não vai existir na regeneração. Então, isso é para a gente refletir qual a minha chance de dar esse salto junto com todos que vão. Se não, dá um jeito. Dá um jeito. Mas como assim? O pessoal fala assim, basta aceitar Jesus. Aceita. Modifica o seu jeito de ser, e isso pode ser agora. Você matou até agora, não mato mais. Roubou, não vou roubar mais. E vou bater o joelho no chão e vou querer saber o que queres que eu faça. Foi assim com Paulo de Tarso. Porque até a entrada de Damasco ele era criminoso. E estava indo a Damasco para matar os cristãos que restavam. E olha que ele era uma pessoa obediente ao Império Romano. Mas quando ele chegou na entrada de Damasco, Jesus aparece para ele. E ele cai do cavalo, assustado com a luminosidade. Mas ele teve humildade. Olha, essa palavra é fundamental. No mundo da regeneração, o arrogante não tem chance. Paulo disse, Senhor, o que queres que eu faça? Pronto. Porque eu vou fazer agora. Então, pode acontecer comigo? Pode. Com qualquer um. É só eu dizer, eu não faço mais. E daqui para diante, eu vou seguir as regras do meu Senhor. E isso acontece. Então, é porque alguém pode dizer, agora então não tem mais jeito. Tem sim. Pode ser agora. Ainda temos um período bom para fazer as reformas que temos que fazer. Mas se não tem a boa vontade, então espere o tempo chegar. Então, nesse capítulo 17º, é mais um momento em que Jesus chama a atenção das pessoas e diz assim, sede perfeitos. Sede perfeitos. Como o vosso Pai o é. Parece uma chamada, sede perfeitos. Sim. E nesse capítulo tem um item que fala do homem de bem. Característica das perfeições. O que é que Jesus está dizendo? Tudo isso que eu acabei de dizer. Honradez, equilíbrio, afeto, honestidade. Tudo isso está ligado a buscar a perfeição. Não desejar nada que não seja seu, embora muito pouca coisa que é nossa, exceto o intelectual, a alma, porque o resto é só um uso e fruto. Se a gente conseguir entender quais os valores de um homem de bem, a gente pode fazer uma reflexão. Quem vai morar aqui? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. É o verdadeiro homem de bem. O homem do terceiro milênio, da regeneração, é um homem que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. São 3 itens interessantes. Então ele não prevarica, ele não trai, ele não deseja o mal ao outro, e ele é benevolente. Onde tem alguma dificuldade, ele está pronto a ajudar. Esse é um homem de bem. É honrado, não dá prejuízo a ninguém. A gente tem que fazer essa reflexão para entender qual o nosso nível. Onde é que eu estou? Porque a gente pode conversar com a gente mesmo. Agora, conforme o bêbado na missa, eu tenho interesse nisso agora, porque você é livre.
Não, isso agora não, então fique do jeito que você é. Não, eu queria realmente... Minha companheira é uma pessoa boa, então ela vai para esse lugar e eu vou para onde? Você quer acompanhá-la? Então melhore. Meu companheiro é um homem de bem. Ele vai e eu vou ficar? Então, por amor, eu vou mudar, porque nós precisamos mudar. E um dos atributos da mudança é realmente o amor. A gente muda quando ama. Quando a gente ama, a gente muda. Em prol de nós mesmos. A gente vê que está perdendo aquele amor, a gente muda. Mas enquanto a gente não se sente ameaçado, a gente fica na pirraça. Cometendo os mesmos abusos. Então, o homem do mundo de regeneração é um homem diferente desse nosso aqui. Dos que habitam o planeta hoje. Eu não sei dizer o percentual de almas de homem de bem que tem na Terra, mas eu não tenho nenhum medo em dizer que não chega a 30%. Não chega a 30%. Se fosse 30%, o planeta já estava completamente transformado num mundo de regeneração. Só bastava 30%. Se 30% do Congresso em Brasília fossem de pessoas corretas, a gente modificava a história desse país. Não chega a 30%. Então, nós temos aí um prejuízo enorme. Muita gente não vai aproveitar esse salto na evolução. E vamos então morar em lugares que não tem luz ainda. Lugares em que não tem um temperinho para comida, vai ter que comer crua. E eu vou ter que brigar com um leão, porque senão eu morro de fome. Aí eu quero saber quem vai resistir. Porque os nossos antepassados brigavam com o leão. E há 70 mil anos atrás, a gente só tinha aqui 7 mil exemplares. Quase que a gente acaba. A criatura humana quase some do planeta, porque os grandes animais comiam a gente, porque a gente vivia separado. Mas um desses que vem de outro lugar falou, gente, se aproxime um do outro. Que vocês que estiverem em tribo, a chance de sobreviver é maior. E aí conseguimos. Hoje a gente está com 8 bilhões de criaturas que a gente foi escapada porque a gente se aproximou um do outro. Claro que tem cometido um monte de tolice, mas há tempo ainda. Dá para viver bem nesse planeta. Os 8 bilhões. Mas há um povo egoísta, eles estão dizendo que vai faltar água, que vai faltar comida. Não falta. A gente joga 30% da comida fora. E é justamente 30% da população que está com fome. Ué. Porque qualquer riscozinho na fruta a gente está jogando fora. Não procura saber se tem alguém precisando. O homem de bem não vai jogar nada fora. Ele não vai comprar o que não precisa, inclusive. A diferença de um para o outro vai ser mínima. A pobreza não vai existir no mundo de regeneração. Parece uma utopia, mas é assim. Porque a pobreza só existe por causa do egoísmo. Ele é o construtor da miséria. Quanto mais rico, mais rico. E o pobre, quanto mais estiver pobre, melhor, porque eu preciso de mão de obra. E isso vai acabar. Não é porque eu quero, é porque é uma lei universal. A lei da progressão, tudo progride. E esse pensamento meu, materialista, precisa mudar. Porque eu não sou matéria. Eu sou espírito. E no momento em que eu quero viver como matéria, eu vou falir. Tudo que eu conquistar não vai valer de nada, porque o espírito não precisa de nada disso. É o mínimo somente para se sustentar. Aí vai sobrar. Estamos jogando 30%. A Embasa aqui
desperdiça nas suas tubulações 30% da água captada lá em Barra do Choça. Em cano furado, ligações clandestinas, um monte de coisinha. 30% é muita água. E as pessoas de Conquista não sabem que lá não tem água. Nós estamos aqui a fio d'água. A terceira cidade do estado da Bahia vive a fio d'água. Quer dizer o quê? Se parar de chover, não tem água. Porque a gente bebe da água que está chovendo. 6 meses sem chover aqui, já entra um desastre aqui, a polícia entra lá e arrebenta com todo mundo, ninguém pode molhar um pé de alface, porque lá não tem água. A água que tem é pouca para o tamanho dessa cidade. E não é só essa, é Tremedal, é Belo Campo e aí vai. E tão expandido. Então, se desperdiça as coisas. O indivíduo chega num domingo, abre e vai lavar o carro com água tratada. Não pode lavar um carro com água tratada num lugar que não tem água. A construção civil parou, porque houve uma denúncia, a gente foi ao Ministério Público, eles queriam fazer esses prédios com água da Embasa. Com muito pelejar, e agora tem que fazer seu poço artesiano. Que não deixa de ser também um prejuízo para o lençol freático, né? Porque a água é uma só. E muita gente fala assim, eu não uso água da Embasa, eu uso poço artesiano. Aquela água ia para lá, porque o curso é um só. Mas pelo menos não está tendo o trabalho de tratar uma água que é caro, para depois eu lavar a calçada do passeio. Então nós desperdiçamos as riquezas minerais, estamos destruindo esse planeta nos recursos minerais. A gente não vai ficar aqui. A população que vai reconstruir isso. Agora eu estou vendo os Estados Unidos querendo ficar de braço com a Rússia para tirar a riqueza da Ucrânia, riquezas minerais, porque o interesse é material, não quer saber se tem gente morrendo ou não tem gente. Isso não é só aqui não, o mundo todo está assim, querendo arrancar as riquezas. O petróleo está sendo tirado do fundo da terra, ninguém fala, e esses buracos que estão ficando lá embaixo? Estão tirando alguma coisa. É preciso abrir os olhos que ainda há tempo. Jesus veio implantar o reino de Deus na terra. E nos deu ferramenta para serem trabalhadores do reino de Deus. Que é o que temos que ser. No momento em que tem acesso a essas informações, eu me transformo em um servidor. Se não fizer isso, eu aprendi para quê? Aquele que aprende tem que se apresentar como servidor. Em qualquer serviço. É pegar um cachorro na rua que está ferido e levar para algum lugar para cuidar. É plantar uma árvore num lugar que está... Tudo isso é serviço divino. É cuidar de alguém que está caído numa calçada. E é identificar famílias que estão com fome e trazer para casa para receber sua cesta básica. E o homem de bem não vai ficar satisfeito dando só cesta básica. Ele vai querer promover esta alma para que ela não precise mais de cesta básica. O capitalismo gosta de alimentar essa coisa, um pouquinho só, para ele não ficar bem de vida. Mas o planeta de regeneração, isso não vai ter. Ele vai promover a criatura humana, para que ela ascenda. E aí teremos uma civilização mais saudável. Então abramos os olhos, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Porque todo mundo estava angustiado naquela época. Como hoje. Nós estamos angustiados sem saber o que é que vai acontecer. Parece que vai ter uma guerra. Parece.
uma guerra grande. Parece que vai faltar água para a gente beber. Parece que vai faltar comida. E a gente fica assim. Mas quem tem fé em Deus, não pensa nessas coisas. Continua trabalhando no bem. Um pouquinho a cada dia. Na menor tarefa, nós temos aqui vários trabalhos aqui. Uma casa dessa tem várias funções aqui. E o indivíduo às vezes fica em casa assistindo televisão. Olha, vixe, eu nem queria lembrar disso. 25 anos ouvindo BBB. Não tem uma amostra maior de ignorância de uma alma humana ele parar na frente da televisão para ver uma desgraça daquela. E tem gente que paga para ver. Aí não vai ficar aqui, não. Uma criatura dessa não vai ficar aqui. 25 anos ininterruptos. E arrecadam milhões. A gente pede aqui 1 quilo de coisa e dá um sacrifício doido. 1 quilo de alimento para matar a fome de alguém. Que coisa séria, meu Deus. O nível nosso é muito ruim. E eles fazem o programa porque tem audiência. Por isso que 30% é o máximo de pessoas de bem. Uma pessoa de bem não vê aquilo. Uma pessoa de bem quase não vê televisão. Nas horas vagas ele come um livro desse e vai ler, vai se instruir. Mas o indivíduo preguiçoso fica ali. Pelo amor de Deus, tomem cuidado. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós temos lugares belíssimos e o planeta Terra vai ser um desses. Com essa promoção, isso aqui vai ser um paraíso. Claro, ninguém queria isso, mas é porque a gente não avançou. Vai para um lugar mais atrasado. E tem vários lugares muito mais atrasados. E quando não acertar naquele, vai para outro mais atrasado ainda. Porque é o mecanismo de aprendizagem da alma. É a dor, ele escolhe a dor. Não é que Deus queira dar a dor como ensinamento. É eu que escolho. Eu sou livre para escolher. Mas eu posso então escolher o amor? Claro que sim. Mas é de ponta de dedo aqueles que escolhem por amor. A maioria só quando dói demais. Aí ele surge da cinza dizendo, não faço mais. Eu não quero mais isso. Então vamos abrir os olhos. Não temas, porque o Senhor é conosco. Aquele que estiver com o Senhor, não temas. Siga de cabeça erguida. Cairão alguns à direita, alguns à esquerda, e você está em linha reta, em busca da luz. Desejo a todos muita paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Obrigado.